Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula para vocês, uma aula muito interessante, uma aula que eu particularmente adoro, amo essa aula. A gente vai estar estudando o quê? O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, né? A sigla dele, essa sigla já caiu em provas de concurso, ó, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de 1995, né? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que esse instrumento foi um instrumento e é um instrumento importantíssimo para o Brasil, tá? Importantíssimo para o Brasil. Antes da gente começar a falar dos seus grandes conceitos do plano diretor, eu tenho que contextualizar você, meu amigo aí, minha amiga, né? Você viu que nós estamos estudando, né, a história da administração pública brasileira, passo a passo, né? A última aula, nós falamos da Constituição de 88. A Constituição de 88 houve o quê? Ele tornou as regras muito mais rígidas, aumentou a despesa, né? Engessou a administração pública, pronto, travou. As empresas públicas, as estatais, a administração pública indireta, que já não dava aquele lucro considerável, passaram agora sim produzir prejuízos gigantescos e, claro, quem vai estar pagando isso, quem que é? É o Tesouro, né? Ponto final. Este é o foco administrativo. Mas nós temos que analisar o foco também econômico, né? Olha só, 1995, né? O que aconteceu, gente? Tá? Antes de 1995, o nosso maior problema da sociedade brasileira era a inflação. Nós tínhamos um surto inflacionário muito grande no Brasil. E a inflação, eu digo para vocês, cara, eu vivi o período de inflação. É terrível. O seu dinheiro não está protegido. Você recebe o seu salário, por exemplo, de manhã, à tarde você já não consegue o quê? Comprar os produtos necessários para o seu provimento, para a sua necessidade. Então o Brasil, durante muitos anos, através de vários planos, Plano Sarney 1, 2, Bresser 1, 2, Collor 1, 2, e vai embora diversos planos econômicos no sentido de quê? De estabilizar a moeda e eliminar a inflação. Todos eles fracassados, né? O último plano foi o plano que deu certo, que foi o Plano Real, né? Então, o Plano Real, para quem não sabe, ele foi oficialmente aí, nós tivemos a nossa virada da moeda, foi no dia 1º de maio de 1994, né? Em 94 nós tivemos a implantação do Plano Real. Antes do Plano Real nós tínhamos uma moeda que a gente indexava, que era o RV. Ou seja, em 1994, digo para vocês sem medo de ser feliz, que o Plano Real de cara já começou certo, tá lá. Então teve o Plano Real, né? Ok. E aí toda a equipe econômica do governo, tá? Falou, cara, não tem jeito, né? Para a gente conseguir manter, eliminar a inflação, nós, governo, nós temos que fazer o nosso dever de casa, né? Por quê? Vem comigo, olha só, se todo ano a administração pública tem déficits orçamentários, déficits fiscais, por exemplo, aliás, déficits fiscais, né? Ou seja, a despesa é maior do que a receita, ele vai ter que financiar esse orçamento, ele vai ter que financiar esse déficit, né? E isso vai gerando o quê? Vai gerando, pode ter certeza, inflação e inflações assim por diante. Então, nesse sentido, né, a equipe econômica do governo, uma baita equipe econômica do governo, agora sim chegou a hora de você, depois que assistir esse vídeo, dar uma paradinha, vai lá no Google Play, tem um filme lá, O Plano Real, tá, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais esse momento histórico que nós passamos, né? Falou o seguinte, nós temos que fazer uma reforma administrativa, adequar o Estado à nova realidade, porque como está posto o Estado com a Constituição de 88, né, o Estado administrativamente aumentou muito a despesa com o pessoal, aumentou muito os gastos governamentais. Então nós temos que ter o norte. Tá? Então foi feito esse plano diretor. Aqui, nesse sentido, não houve nenhuma reforma administrativa, é um plano diretor, ou seja, é um plano a ser seguido pelo governo em todas as suas instâncias e, claro,
também não só pelo governo, mas também seguido pelos estados e municípios para orientar uma futura reforma. Então ela foi muito bem discutida, essa reforma, né? O plano diretor vai resultar a emenda constitucional número 19, que é a reforma administrativa, né? É claro, do que foi proposto aqui do plano diretor, o que efetivamente foi aprovado, não foi tudo, né? Mas foi uma parte significativa, graças a Deus. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é o contexto, né? E nesta época, tá, eu sou obrigado a falar para vocês, nós tínhamos um ministério, o chamado MARI, né? Ministério da Administração e Reforma do Estado, no aparelho do Estado, né? Quem era o ministro? Ele próprio, Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Luiz Carlos Bresser Pereira era aí o ministro do MARI, né? Então caiu o MARI, cara, você tem que vincular essa época, ok? Vamos lá explicar esse glorioso plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Vem comigo, né? Então, primeiro, objetivos, né? Então, nós temos aqui objetivos de curto prazo. Vem comigo, né? Ó, facilitar o ajuste fiscal. Ajuste fiscal o quê? Adequar as despesas em relação à receita, né? Particularmente dos estados, dos municípios, onde existe um claro problema de excesso de quadros, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que em 1995, por exemplo, meu querido estado de Mato Grosso, né? Nós tínhamos aí uma despesa com pessoal em torno de 82% da receita. Ou seja, não sobra nada para fazer nada. O Estado é um RH, sou pagador de pessoal, né? Vem comigo, médio prazo, né? Tornar mais eficiente e moderna a administração pública. Olha só, tornar mais eficiente e moderna a administração pública, né? Hoje em dia, a máquina pública não é esse grau de eficiência que nós desejamos. Mas eu digo para você com certeza que hoje a máquina pública tem um grau de confiabilidade e eficiência, mas muito maior do que esse período, né? Voltando para o atendimento aos cidadãos, né? Ok, sair o foco meio para o foco fim, né? E essa reforma, esse plano diretor, ele tem 3 dimensões, né? 3 dimensões muito importantes. Também já caiu na prova, né? Ou seja, ele vai atacar 3 dimensões, né? Primeiro aqui, ó, dimensão institucional legal, né? Aqui vai resultar, né? Por exemplo, no último slide a gente vai falar sobre isso, né? Ó, a emenda 19, a emenda 20, que é da Previdência Social, e claro, a LRF também, vai orientar a LRF, né? E outra aqui, a 10.028, né? Que são os crimes aí contra as finanças públicas, contra a administração, os crimes bem específicos aí de quem não cumpre as leis orçamentárias, por exemplo, né? Então, essa dimensão institucional legal, ou seja, para fazer acontecer, teremos que alterar os nossos instrumentos legais, institucionais, né? Relacionada aos obstáculos de ordem legal para o alcance de uma maior eficiência do aparelho do Estado. Então, temos várias legislações que impedem a implantação dessas ideias, né? Dimensão cultural, né? A mais difícil de todas, né? Definida pela existência de valores patrimonialistas, a cultura patrimonialista muito forte até hoje, né? E a gente vai demorar ainda gerações para eliminar esse câncer da sociedade, né? E principalmente burocráticos, com os novos valores gerenciais e modernos na administração na administração pública brasileira. Então, dimensão cultural, né? E dimensão de gestão, né? Gestão associada às práticas administrativas de resultado, ou seja, administração pública gerencial. Bacana? Então, está aqui para você, né? Então, o primeiro ponto da reforma, ele vai pegar toda a administração pública e vai dividir em um cara chamado setores de Estado, né? E aí, professor, aí eu tenho que explicar para vocês, primeiro, do meu jeitão simples, depois a gente vai lendo os slides, que todos os meus slides aqui, a principal referência, o Ctrl+C e o Ctrl+V, lá do plano diretor. Inclusive, eu recomendo que vocês aí, salvo engano, é um texto aí de um pouco menos de 50 páginas, né? Uma leitura rápida e muito interessante do plano diretor. Então, vem comigo aqui. Então, primeira coisa, né? Ele vai pegar todo o aparelho do Estado, administração pública direta, indireta, né? E vai fazer o quê? Vai definir, vai organizar em um cara chamado setores de Estado. Olha aí, ó. Setores, né, de Estado, né? De Estado, né? Tá aí.
Eu vou representar aqui o Estado, né, como uma pirâmide, para ficar mais fácil o nosso entendimento, né? Então tá aqui, né, setores de Estado. Então o primeiro setor de Estado é esse cara que está na ponta aqui, né? Esse cara que está na ponta aqui. Professor, o que é esse cara que está na ponta aqui? É um setor chamado de núcleo estratégico. Aham. Núcleo estratégico, tá? Então tá, núcleo estratégico, vem comigo, né? Núcleo estratégico. Qual que é o trabalho do núcleo estratégico? Gente, o trabalho do núcleo estratégico, o que que é? É a formulação das políticas públicas, né? Formulação das políticas públicas é do planejamento, do monitoramento, do acompanhamento, da acompanhar e o quê? Avaliar as políticas públicas governamentais. Tá aí. Tá? Quem faz parte do núcleo estratégico do Poder Executivo? Vamos lá, eu quero perguntar para vocês, né? Quem faz parte do núcleo estratégico do Poder Executivo Federal? Primeiro, o grande comandante. Quem que é? É o presidente da República e os seus auxiliares diretos, né? Em especial, quem? Os ministros de Estado, ok? Então, esse é o núcleo estratégico, né, do Estado, bacana. Qual que é o trabalho do presidente e dos ministros de Estado? Primeiro, o poder decisório aí em relação às políticas públicas da administração pública, né? Eu pergunto para vocês qual que era a qualidade das políticas públicas elaboradas pelo pessoal em 1995, né? Primeiro, péssima qualidade, né? Políticas públicas que não resolviam o problema da sociedade, né? Por exemplo, teve uma política pública do Fernando Collor de Mello que ele iria resolver todos os problemas de saúde, né? O que aconteceu? Ele criou um agente de saúde, deu uma bicicleta para o cara, uma capa de chuva, né? E deu aí uma mochila para ficar percorrendo. Não deu certo, né? Por quê? Porque tinha baixa efetividade. Por que o núcleo estratégico não tinha essa efetividade? É muito simples. Um processo, né? Começou lá pelo Decreto-Lei 200, onde transferiu as melhores mentes da administração pública direta foram para a administração pública indireta, o foco lá, e houve o quê? Preteriu, né, esvaziou a capacidade intelectual do quê? Do núcleo estratégico. Então, o diagnóstico foi feito o seguinte, que o núcleo estratégico estava muito desprovido de capacidade de gestão, né? Ou seja, né, qual que foi o remédio, né? O remédio, né, foi a criação de carreiras específicas de Estado, né? Vamos colocar aqui, ó, carreiras de gestores governamentais, né? Ó, gestores públicos, né? Ó, de carreira, não os políticos, né? Tá certo? Especialistas em gestão pública, em planejamento, decisão. Então, é o seguinte, qual que era a ideia aqui dos gestores públicos, né? Então, era uma carreira de Estado, é claro, provimento super difícil através de concurso público, servidores de altíssima capacidade técnica, intelectual, de argumentação, de forma de se expressar, para o quê? Para participar e contribuir nas políticas públicas, né? Ou seja, aumentar a qualidade da formulação das políticas públicas. O principal produto do núcleo estratégico é a formulação das políticas públicas, né? Ele vai fazer a parte do planejamento, né? Claro que não é ele que vai executar. Quem vai executar vai ser o restante da máquina, né? Também porque, Tamás? Então ele pensou o seguinte, pensou corretamente, deu certo? Claro que deu. Então ele queria adotar os núcleos estratégicos, tá, de uma carreira estável, de uma carreira burocrática, altamente capacitada, para quê? Para dar continuidade às políticas públicas. Então tá lá, galera. Trocou de presidente da República, por exemplo, sai o presidente, os ministros e os seus assessores diretos lá, cargos comissionados, entram outros, né? Quando essa turma nova entrar, vão ter pessoas ali que já estão há muito tempo para recebê-los, né? Como é que acontecia até pouco tempo atrás, né? Trocava o governo, né? Trocava todo mundo, a administração pública era desprovida dessas pessoas que dão sustentabilidade à administração dos governantes, o cara até para aprender a administrar demorava um ano. Demorava um ano, só batendo cabeça, né? Um ano, porque tem a burocracia, né?
Então, falou, opa, para aí, vamos dotar então, né, o núcleo estratégico dessa carreira de Estado, né, burocrática, interesse público, para dar continuidade às políticas públicas. Assim foi feito, né? E eu me orgulho de um dia ter feito parte desse timaço aí, né? Então, isso aqui é o núcleo estratégico, primeiro setor de Estado, né? Então, ele quer organizar, ele quer fortalecer seu poder decisório. O segundo setor de Estado, tá? É chamado aqui, ó, né? Atividades exclusivas de Estado, né? Atividade exclusiva de Estado, né? Atividade exclusiva de Estado, ou seja, são serviços na qual somente o Estado deve executar, né? Somente o Estado deve executar. Professor, qual é, professor, esse serviço que o Estado... Aliás, vou perguntar para você, quais são os serviços que o Estado executa e somente ele pode executar, né? Agora, eu senti falta do presencial, né? Que eu falava isso no presencial, o pessoal ia falar assim, educação, saúde. Parou, vem comigo, vamos analisar. Vamos analisar aqui educação, né? Educação. É um serviço, concordo, né? Pergunto, existe a rede pública de educação? O Estado fazendo educação? Sim, existe. Existe a rede privada de educação? Claro que existe também rede privada. Então, este é um serviço, né, na qual, né, não é exclusivo. Você tem na atuação o público e também o privado. Então, não é um serviço de educação. Esses serviços aqui, né, gente, né? Esses serviços aqui, né? Quais são esses serviços aqui? Serviço de, olha só, serviço de fiscalização, olha aí, ó. Tá? Fiscalização. Segurança, né? Segurança, claro, né? Olha aí, ó. Segurança hoje está péssimo em relação a isso, né? Segurança, qual outro serviço aqui, ó? Moeda, né? Aí, ó. Edição, emissão de moeda, política monetária, né? Banco Central, né? Que é mais fiscalização, regulamentação, né? Aí. Regulamentação de setores, né? Ou seja, vários outros serviços, né? Então estava aqui. Qual que foi o diagnóstico? O diagnóstico foi que esse setor aqui, exclusivo de Estado, estava ineficiente. Ele não conseguia, ele produzia mais, ele não conseguia produzir mais com menos, não fazia as coisas certas, né? E qual foi o remédio aí para aumentar a eficiência, para corrigir esse setor, né? Foi aqui a adoção da teoria das agências, né? Aí. Adoção da teoria das agências, né? Aí, a adoção da teoria das agências, né? E deu certo? Com certeza, a gente teve aí muitas agências, a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria das agências no decorrer da aula, né? Vamos lá, professor, tem mais? Tem. Vem comigo aqui. Nós temos aqui um outro tipo de serviço, setores de estados, né? Ó, serviços não exclusivos, né? Professor, serviços não exclusivos, né? Significa dizer que são aqueles serviços, né, que não obrigatoriamente o Estado tem a obrigação de oferecer. Outros podem oferecer também, tipo iniciativa privada. Esses serviços são quais, professor? Esses serviços são da educação, saúde, olha aí, ó. Educação, está aqui, né? Ó, educação, saúde, assistência social, entre outros, né? Cultura, né? Cultura também entra aqui, entre outros, né? Agora, a minha proporcionalidade aqui está errada, né? Esse serviço aqui, tá? Ele é uma parte significativa, né, do Estado, né? Você pega o Estado, por exemplo, né? A despesa com educação e saúde, por exemplo, né? É a parte significativa do orçamento do Estado, né? Gigantesco, né? Grande, né? Então está aqui. Qual que foi o diagnóstico? O diagnóstico que esse serviço também era ineficiente, né? E aí eu digo que na parte do plano diretor ainda nós não conseguimos resolver esses problemas aqui, né? Educação, saúde, eu acho que até piorou, né? E qual que foi o remédio aqui? O remédio aqui foi a publicização, né? Ó, contrato de gestão, os CIPs, né? Aí. Os CIPs, OS, ou seja, o remédio aqui foi o quê? Publicizar esses serviços, né? Professor, você vai explicar sobre isso? Claro, né? Publicização, né? Aí, publicização, né?
publicizar, faz direito, pronto, publicização desses serviços, né? Então aí, esse aqui também, ó, ele quer chamar o quê? A sociedade, né? É o chamado, ó, terceiro setor de Estado, né? E o quarto setor, professor, é o setor produtivo, né? É o setor de produção de bens e serviços para o Estado. Como é que estavam as empresas do Estado, né? Péssimas, né? Eu digo para vocês, né? Antes da Constituição de 88, né? Ela já não estava dando aquele lucro, né? Depois que veio a Constituição, engessou ainda mais, piorou a situação das empresas, os déficits aumentaram muito, né? E claro, o dono da administração pública tinha que colocar dinheiro para o equilíbrio dessas empresas, né? Então o remédio aqui também estava completamente ineficiente, foi a privatização, né? Então isso aqui é a organização. Então o primeiro passo é colocar cada serviço que o Estado presta em sua determinada caixinha, né? Núcleo estratégico, né? Aí vou fazer uma coisa de administração, que isso já caiu, né? Então o núcleo estratégico ele é responsável pelo planejamento, né? Planejamento, ou seja, pela formulação das políticas públicas, né? E os demais setores aqui, ó, execução, né? Execução das políticas públicas elaboradas pelo núcleo estratégico, né? Ele vai executar, o núcleo estratégico vai monitorar, acompanhar, avaliar a execução das políticas públicas, né? Então, essa aqui é a ideia central do setor de Estado, né? Prof, o que você vai fazer agora? Agora, nós iremos estudar cada um desses setores de Estado detalhadamente, de forma que você aprenda de forma definitiva, né? Normalmente, o aluno que presta bastante atenção nessa aula minha, ele grava esse assunto aqui. Eu já encontrei alunos que assistiram essa aula há 4, 5 anos atrás, que vem conversar comigo e ele lembra dos conceitos ainda, né? Vem comigo, vamos lá. Primeiro setor é o núcleo estratégico. É o setor da tomada de decisões, é o setor da formulação das políticas públicas, né? Vem comigo, corresponde ao governo, exatamente, é o governo onde manda, onde são tomadas decisões estratégicas, no seu sentido lato. É o setor que define as leis e as políticas públicas e cobra o seu cumprimento. Por isso que tem que ser dotado de quê? De uma elite burocrática, uma classe de servidores públicos altamente capacitados para fazer acontecer. Se não tiver isso, não vai para frente. É, portanto, o setor onde as decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos 3 poderes, né? Então, cada poder vai ter o seu núcleo estratégico e é bom você identificar isso, né? Responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas, né? Como é que se dá a materialização da ação do Estado? Através das políticas públicas, né? Interesse, a preocupação deles, ó, interesse nacional, objetivos gerais da nação. Então, ali é o núcleo estratégico. Critério de avaliação. Cada setor estratégico desse tem que ter o quê? Um critério de avaliação. Primeiro critério, né? Está aqui. Tá? Efetividade e segurança. Eu vou falar para você segurança. Segurança por quê, gente? Ó, o núcleo estratégico não pode errar, né? Porque se o núcleo estratégico errar, ele vai comprometer o quê? Vai comprometer toda, tá? Vai comprometer toda a política pública, né? E como é que você quer dar segurança ao Estado? O que você faz? Qual que é o nome da ferramenta que proporciona segurança para a administração pública? É o quê? A burocracia. Então, a burocracia, então ele vai ser um setor burocracia, né? Então, vai ser um setor o quê, ó? Que vai ser pautado pela burocracia, né? Aí, ó, segurança, com certeza, controle, né? Tem que ter, com certeza. Outro, né? O que acontece? As ações desse setor, eles serão avaliados pela efetividade, tá? Efetividade. Efetividade é diferente de eficácia e eficiência. Efetividade aqui, eu vou falar para vocês um conceito que é aplicado para a administração pública. Na administração geral, efetividade ela é um pouco diferente, mas aqui é a administração pública, né? Então é o seguinte, é correto afirmar que as políticas públicas da administração pública do núcleo estratégico, elas vão se basear em especial pela efetividade? Claro. Né? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. O que adianta uma política pública eficiente
ela é eficiente, eficaz, mas ela não tem a efetividade, não serve em nada, né? Professor, você falou grego, então vem comigo, eu quero explicar para vocês olho no olho, né? Vamos estar aí, saúde, bacana, né? Então, está lá previsto no plano de trabalho uma campanha de vacinação da vacina XXB, né? O XXB é o disposto lá para combater determinada epidemia da sociedade brasileira, das crianças, né? Então tá lá. Então a meta tá gastar orçamento, gastar 10 milhões de reais nessa campanha. Vacinar 1 milhão de crianças entre 5 a 8 anos, né? Então de 5 a 8 anos a gente vai vacinar 1 milhão de crianças a 10 milhões de reais. A campanha ela foi eficiente, né? Ela vacinou, tá? Então ela vai lá, é eficiente fazer as coisas certas, né? O que ela é eficiente? Ela, em vez de gastar os 10 mil reais, né? Ela gastou 10 milhões de reais e gastou 7 milhões de reais. Então é uma campanha altamente eficiente, né? Bacana. Eficácia, né? Atingir os objetivos, né? Além de ela ser eficiente, que ela gastou, estava previsto 10, gastou 7, ela atingiu o objetivo. Qual que era o objetivo? Vacinar 1 milhão de crianças de 5 a 8. E ela conseguiu vacinar 1 milhão e 100 mil crianças, né? Ela superou a meta, ela teve a eficácia, né? Então ela foi eficiente e ela foi eficaz, né? E a efetividade? Efetividade é o seguinte, pode anotar aí, é ter impacto positivo na sociedade. Anota aí, impacto positivo na sociedade, né? Como assim, professor? Impacto positivo na sociedade, né? É muito simples, né? Impacto positivo. Antes da vacinação, para um grupo de 1.000 pessoas, 1.000 crianças de 5 a 8 anos de idade, né? A mortalidade provocada por essa doença eram de 4 crianças num grupo de 1.000 pessoas. Após a vacinação, né? O resultado, né? O resultado foi outro, né? Ele aumentou de 4 para 9 crianças o índice de mortalidade. Ou seja, é uma política que não teve efetividade, né? Ela foi eficiente, ela foi eficaz, mas ela não provocou um impacto positivo na sociedade. Então, as políticas públicas do núcleo estratégico, esse é o foco principal. Eles têm que produzirem políticas públicas que vão impactar na nossa sociedade, no nosso povo, no nosso país, de forma positiva, né? Eu digo para vocês que a nossa capacidade antes do plano diretor de formulação de políticas públicas era uma piada, né? Políticas públicas que não condiziam com a realidade, não trazia isso. Claro, com a reforma aqui, gente, com essa orientação do plano diretor, melhorou bastante, não só o governo federal, mas os estados e municípios também. Bacana? Então, isso aqui é o núcleo estratégico. Então, o remédio é que a adoção de carreiras específicas de Estado, coloca aí gestor governamental, lembra de mim que eu fui gestor, né? Segundo setor, atividades exclusivas de Estado, né? Nós já sabemos quais são os serviços exclusivos de Estado, né? São aqueles serviços que o Estado tem a obrigação de fazer e somente ele pode fazer. Se outra pessoa o fizer no lugar dele, vai dar ruim, né? Por exemplo, né? Política monetária, política cambial, passa para um banco Bradesco, Itaú, não vai dar certo, né? Porque tem que exercer o que? O próprio Estado tem que fazer isso, né? Qual que é o diagnóstico? Esse setor era completamente ineficiente, né? Esse setor aqui. Então, vamos lá. É o setor que são prestados serviços que somente o Estado pode realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso de Estado. O que é o poder extroverso de Estado? É o poder que o Estado tem de obrigar os outros a obedecer, né, à vontade do Estado. É o poder de quê? É o poder de regulamentar, é o poder de fiscalizar.
Então, esse é o poder do Estado, né? Atividade exclusiva. Qual que era o diagnóstico? Gente, esses serviços estavam feitos de forma ineficiente, né? Exemplos, a cobrança e fiscalização de impostos, a polícia é uma atividade exclusiva do Estado, previdência social básica, o serviço de desemprego, fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, serviço de trânsito, né? E entre outros, né? São serviços o quê? Esse aqui também é chamado de quê? De serviços monopolistas, né? Como assim? Isso já caiu em prova diversas vezes, né? Monopolista significa de monopólio. Monopólio esse estatal, né? Isso é importante porque o próximo serviço vai ser um serviços não exclusivos, né? Lá ele é chamado de serviços competitivos, né? Professor, esse serviço aqui, ele vai ser avaliado como, né? Pelo critério da eficiência, né? A efetividade, o que vai acontecer? O núcleo estratégico, né? Ele vai formular as políticas públicas e aí vai repassar para o quê? Para o pessoal aqui cumprir as regras, né? Para fazer acontecer, e aqui espera deles o quê? Fazer mais com menos e fazer as coisas certas, que é o critério de avaliação, né? Prof, e aí? Qual que foi o remédio para aumentar a eficiência, né, desse Estado? O remédio foi a adoção aqui da teoria das agências, né? Então, nós temos aqui a criação das agências, né? Aí nós temos aqui, né, agências reguladoras e agências executivas, né? E aí esse aqui é um setor, né? Aí a Ancina, a ANAC, né, a ANP, ANA, Metro, né? Nós tivemos o quê? Muitas mesmo agências aí que foram criadas, tanto reguladoras quanto agências executivas, né? Eu digo para vocês que no início da década de 2000 deu muito certo isso aí, né? Muito certo. Aí começou um movimento estranho no Brasil, né? De estar nomeando aí pessoas, por exemplo, para a Anatel, a Anael, setores bem específicos, né? Bem específicos ali, começaram a nomear o que? Diretores que não tinham tanta capacidade técnica, estavam lá por outros motivos patrimonialistas, né? Pronto, deu ruim, né, cara? Então eu acho que o Brasil está na hora de retomar a teoria das agências e transformar essas agências realmente aqui em setores para cumprir o papel delas, né? Muito dessas agências, em especial aqui as agências reguladoras, né, elas foram criadas por quê? Nós temos quantos setores de Estado? 4. Núcleo estratégico, expliquei para vocês. Atividade exclusiva, serviços exclusivos e o quê? Setor de produção de bens e serviços para o mercado. Muitos setores foram privatizados, né? Ou seja, saiu do aparelho do Estado e foi direcionado para o mercado. Bingo, ponto, né? E aí, professor, vai ficar solto no mercado? Não, né? São setores aí estratégicos, são setores que necessitam de o quê? De uma regulamentação constante, de uma fiscalização constante, né? Então, você vai fazer o quê? Tá? Você vai fazer o seguinte, você vai criar uma agência reguladora para regular a atuação, regular a atuação dessas empresas e de outras empresas por aventura que estão nesse mercado, né? Então criamos agências reguladoras nesse sentido, né? Agências executivas, né? Por exemplo, Metro, né? Aí a Agência do Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, temos aqui a Ancine, né? Temos aqui a Agência Nacional de Desenvolvimento da Amazônia, são agências executivas, ou seja, autarquias, né? Que têm determinado serviço exclusivo, que serão transformadas em agência. Professor, qual que é a vantagem da agência executiva, né? A vantagem da agência executiva é que pode celebrar um contrato de gestão. Lembra que nós falamos disso lá na aula de administração gerencial? E esse contrato de gestão, cara, ele vai ter maior autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Claro que ele vai ter que ter o quê? Uma meta, um controle por resultados, né? A posteriori. Olha aí o princípio da administração gerencial. Então, dando mais autonomia, tá? Mais autonomia administrativa financeira, e o núcleo estratégico irá controlar essas agências aqui, tá certo? Pelo seu resultado. Então, isso aqui é o terceiro, segundo setor. Terceiro setor, né? Este terceiro setor aqui é o setor que eu falo para vocês que pouco andou, né? De toda a reforma do Estado, o setor ainda que está capengando aqui, envolve muitos serviços, é o que tem aí hoje a maior parte dos estados, né, de educação, saúde, assistência social, cultura, é gigante esse setor aqui, ele é importante. Ah, professor, por que não privatiza? Não pode e não deve.
para fazer isso, né? E a intenção nunca foi privatizar, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é muito importante. Isso aqui que impede a ação do Estado liberal, né? O Estado liberal, que eu já expliquei para vocês, que ele acabou, não tem como nós aceitarmos o Estado liberal novamente, porque ele é muito excludente, tá? Não tem como, né? Por que o Estado tem obrigação de fazer? Porque a Constituição diz, aqui envolve direitos humanos, aqui envolve garantias, aqui envolve o quê? Serviços que estão garantidos na Constituição Federal, são cláusulas pétreas que não podem ser alteradas, né? Agora, a administração pública tem que ter condições o quê? De oferecer serviço de qualidade, tá? Aqui tem muito a avançar, né? Bacana. Então vamos lá. Quais são esses serviços aqui? Educação, saúde, né? Vem comigo, vamos entender esse cara aqui. Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas, né? Tá aí, tá? Públicas não estatais e privadas, ou seja, existe a rede pública de ensino e existe a rede privada de ensino, né? Tá lá, por isso que ele é não exclusivo, preste atenção nisso, né? As instituições desse setor não possuem poder de Estado, exatamente, ó, não possuem poder de Estado, né? O poder de fiscalizar, de regulamentar, o poder extroverso de Estado é de quem? Dos serviços exclusivos, ok. Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da saúde, ou porque possui economias externas relevantes na medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses serviços no mercado, né? As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros, ó, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos do setor de universidades, hospitais, centros de pesquisa, museus, etc, etc, né? Bacana, né? Bacana. E agora? Vem comigo, tá? A minha obrigação aqui também é fazer você raciocinar, você pensar e você ter um juízo de valor. Eu vou perguntar para vocês, tá? Vamos colocar educação, tudo bem. Na sua opinião, como é que está a rede pública de educação? Satisfatória? Péssima, horrível, mediana, aí, né? Eu vou colocar a minha percepção, né? A rede pública de educação, ela é péssima, péssima, né? Claro, salvo algumas raras exceções. Tá aí, você pode pesquisar na internet, cara, é péssima, 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 péssima. Então a rede pública nossa de educação... Ela é... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concurso. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí
competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$ 35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.